Vamos abordar um pouquinho nesse slide as medidas de tendência central. Uma medida de tendência central é um valor no centro ou meio de um conjunto de dados. E a primeira que nós vamos estar falando é sobre a média. A média aritmética é, de modo geral, a mais importante de todas as mensurações numéricas descritivas. A média aritmética de um conjunto de valores é o valor obtido somando-se todos eles e dividindo-se o total pelo número de valores. Falando ainda sobre a média, nós temos que essa medida particular de tendência central, ela será utilizada frequentemente em todo o resto desse texto. Nós vamos ver alguns exemplos daqui para frente e nós vamos aprender direitinho como calcular tanto a média quanto a moda e a mediana. E falando um pouquinho sobre a mediana também, a mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto, quando os valores estão dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, ou seja, para calcular a mediana, precisamos colocar primeiro os valores em ordem crescente ou decrescente e, em seguida, aplicarmos um dos passos que vem a seguir. Então, primeiro, se o número de valores é ímpar, a mediana é o número localizado exatamente no meio da lista. Segundo, se o número de valores é par, a mediana é a média dos dois valores do meio, ou seja, eu preciso somar os dois valores e dividir por 2. Falando também sobre a moda de um conjunto de dados é o valor que ocorre com maior frequência, ou seja, é aquele que aparece mais vezes. Quando dois valores ocorrem com a mesma frequência máxima, cada um deles é uma moda, e o conjunto se diz bimodal. Se mais de dois valores ocorrem com a mesma frequência máxima, cada um deles é uma moda e o conjunto é multimodal. Quando nenhum valor é repetido, o conjunto não tem moda. Temos também o ponto médio. O ponto médio é o valor que está a meio caminho entre o maior e o menor valor. E para obtê-lo, somamos esses dois valores, esses valores extremos, e dividimos o resultado por 2, como na fórmula a seguir. Ponto médio maior valor mais menor valor dividido por 2. Eu queria chamar a atenção para vocês porque em alguns livros de estatística a representação pode variar. Mas aqui no slide nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar MA para média aritmética simples, vamos usar MP para média aritmética ponderada e vamos utilizar MD para mediana e MO para moda. MO para moda, tá bom? Eu coloquei do lado um exemplozinho porque é comum nos livros de estatística você observar essa representação. A mediana com um tio em cima do X e a média com essa barrinha em cima do X. Galera, vamos prestar bastante atenção nesse exemplo número 1. Vamos lá. No quadro abaixo está indicada a quantidade de filhos atendidos por certo programa social de cada uma das famílias de um bairro. Se você contar comigo, nós temos aí 5 colunas com 5 linhas. Então, na verdade, 25 famílias foram ouvidas. Então, letra A, eu estou pedindo para você montar uma tabela com as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Letra B, eu preciso que você indique a moda. Letra C, eu preciso que você indique a mediana. E letra D, indique a média de filhos por família. Respondendo aí ao exemplo 1, nós vamos começar pela letra A. Nós vamos montar a tabela de frequências. Número de filhos, na ordem crescente. Não temos nenhuma família com 10 filhos, por isso que você vai ver a ausência aí do número 10. A frequência absoluta, que é a primeira, representada aí pela letra F, no caso a segunda coluna. Nós temos aí 3 famílias que têm apenas um filho, 6 famílias com 2 filhos, 4 famílias com 3 filhos e assim por diante, fazendo aí um total de 25 famílias que foram assistidas lá pelo programa social. A frequência absoluta acumulada, você que tem dificuldade de como faz, assiste lá o meu vídeo Estatística Aula 1, onde eu explico passo a passo como montar essa tabela. Então, se você tem dúvida, dá um pulinho lá para estar relembrando.
Mas enfim, a frequência absoluta acumulada, onde você vai repetir o número 3 e vai somando com os valores que estão abaixo, ou seja, da frequência absoluta. Então você vai fazer 3 mais 6, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17 e assim por diante. A frequência relativa, ela é feita da seguinte forma. Como nós vamos trabalhar na forma percentual, ou seja, em porcentagem, você vai pegar o 100% e vai dividir pela quantidade, pelo total, ou seja, 25 famílias. Então, 100 dividido por 25 vai dar 4%. Esses 4% precisam ser multiplicados por todos os valores da coluna que tem o F sozinho, que é a segunda coluna. Então, eu começo 3 vezes 4, 12, 6 vezes 4, 24, 4 vezes 4, 16 e assim por diante. Semelhantemente, eu vou fazer com a frequência relativa acumulada o que eu fiz com a frequência absoluta acumulada. É o mesmo processo. Vou repetir o 12% e vou começar a somar com os valores que estão abaixo, na frequência relativa. Então, o que está olhando para a frequência relativa? Embaixo do 12 eu tenho 24. Então, eu vou somar 12 mais 24, que vai dar 36. Aí, eu vou somar o 36 com aquele 16% que está embaixo do 24, que vai dar 52. Aí, eu volto, somo 52 com o outro 16%, que vai dar 68%. E assim vai, até fazer um total de 100% também. Continuando o exercício, a letra B ele pede a moda. Moda é o valor que aparece mais vezes. Se nós observarmos no slide anterior, na tabela que nós fizemos, o número 2 é o que aparece mais vezes. Ele aparece 6 vezes, ou seja, 6 famílias possuem o número de 2 filhos. Então, moda vai ser o número 2. E a mediana, nesse caso, como o total de famílias é 25 e 25 é um número ímpar, a gente tem um macetezinho aí para te ajudar. Você vai pegar esse número e vai somar com 1. Depois que você somar com 1, você divide por 2. Então, por exemplo, o número lá total é 25. 25 mais 1, 26. Dividido por 2 é 13. Não é que a mediana seja 13. A mediana ela é dada pelo 13º número. Como assim, professora? Vamos lá. Se o total fosse 15, se o total fosse 17, melhor. 17 também é ímpar, então você vai pegar e vai somar 17 mais 1, 18. Quando você dividir por 2, vai dar 9. Então, não é que a mediana seja 9, mas a mediana é representada pelo 9º número dessa sequência. Então, nesse caso aqui, se você observar a tabela, o 13º número ele é dado pelo número 3. Então, a nossa mediana vai ser o número 3. E a média ponderada, nós vamos pegar o número de filhos e multiplicar pela quantidade de famílias. Então, 1 vezes 3, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 4 e assim por diante. Fazendo as multiplicações primeiro e depois somando todos os valores, nós vamos encontrar aí nesse exercício 88. Dividido por 25 famílias, que nós já sabemos, nós vamos ter 3,52. Como nós não podemos trabalhar com pessoas pela metade, nós vamos aproximar esse valor, então, para 4 filhos por família. Mas você vai falar assim, mas é 3,52. Ok, mas não existem 3 filhos e a metade de um filho. Então, nós aproximamos para uma forma arredondada para 4 filhos por família. Bom, e agora o exemplo 2, eu quis trabalhar com vocês com uma quantidade par. Então, vamos ao exercício? Observe o gráfico e encontre a moda, a mediana e a média. Nós temos aí um gráfico que ele fala sobre o salário dos funcionários de um supermercado. Então, nós temos aí 16 funcionários que recebem um salário de R$ 560, 7 funcionários que recebem um salário de R$ 700, 5 funcionários que recebem um salário de R$ 960, e 2 funcionários que recebem um salário de R$ 1.350. Bom, moda é aquele valor que aparece mais vezes. Então, o valor que aparece mais vezes aí é o salário de R$ 560. Então, você já respondeu. Moda, 560. A mediana, agora nós temos aí uma quantidade par, né? Uma quantia par. Então, 30. Como é que eu faço, professora? Você vai pegar sempre esse valor,
vai dividir por 2, então 30 dividido por 2 deu 15. Só que repara que eu botei 15º para você entender que é posição. Então, qual é o macete? Eu divido por 2, vai me dar um valor, e aquele valor eu vou somar o seu sucessor. Então, por exemplo, quem é o sucessor do 15º? O 16º. Então, eu vou somar os dois valores na tabela, que estão no 15º lugar e no 16º, e vou dividir por 2. Por exemplo, se fosse uma quantia 20, 20 também é par. Você iria pegar o 20 e iria dividir por 2. 20 dividido por 2, 10. Quem é o sucessor de 10? O 11. Então, na verdade, você iria procurar um número que estivesse no 10º e no 11º lugar. Somaria os dois e dividiria por 2. Então, foi o que eu fiz aqui no gráfico. Vamos voltar aqui para o exemplo. O número que está no 15º lugar e no 16º é o 560, até porque 16 funcionários recebem 560. Então, com certeza, o 15º e o 16º são posições ocupadas pelo salário igual a R$560. Somei os dois valores e dividi por 2, encontrei 560. E a média? A média é bem simples, como lá no exemplo 1. Nós vamos trabalhar aqui também com a média ponderada. Então, você vai ter 16 vezes 560, mais 7 vezes 700, mais 5 vezes 960, mais 2 vezes 1.350. Embaixo, nós vamos sempre dividir pela quantidade. A quantidade de funcionários é 30. Então, em cima eu resolvo as multiplicações separadamente e depois somo todos os valores. No nosso exercício aqui, nós tivemos uma soma de 21.360. Esse valor dividido por 30 deu um salário de R$712. Então, a média salarial é de R$712.